Olá! Nesse vídeo vamos conversar sobre estruturas de controle. No caso, estruturas de controle de decisão, ou seleção, conforme a literatura. O objetivo de uma estrutura de decisão é executar uma determinada tarefa, um determinado comando, baseado em uma condição lógica. Ou seja, se a condição lógica for verdadeira, executa. Caso contrário, caso não seja, pode executar uma outra estrutura, um outro comando. Ou não executar nada. A linguagem de programação C suporta dois tipos de comando de decisão. Um é o if e o outro é o switch. Vamos começar vendo o if na linha de comando. Vamos começar com uma estrutura simples do C. Pedimos ao usuário que digite um número inteiro e positivo qualquer. Vamos ler este número e vamos fazer uma verificação. Se o número digitado for maior que 10, simplesmente informamos. Vamos executar, salvamos, executamos. Digite um número inteiro e positivo. 7. Não mostra nada. Ou seja, não entrou no if. Pulou a rotina, não executou o printf, informando que o número é maior que 10 e encerrou o programa. Vamos repetir. Vamos digitar 56. O número digitado é maior que 10, ou seja, agora entrou na estrutura do if, porque a condição lógica num maior que 10, o número digitado maior que 10, ocorreu, pois o número digitado foi 56. Então, executou o comando. Nós podemos aqui até mudar, colocar um outro tipo, já fazendo um cálculo, por exemplo. Vamos fazer o seguinte. Se o resto do número digitado por 2, o resto da divisão do número por 2, for igual a 0, significa que o número é par. Todo número dividido por 2, se o resultado é 0, ele é par. Deste modo, vamos ver se o número digitado é par ou não. E informamos. O número digitado é par. Salvamos e executamos. Vamos digitar 8. O número digitado é par, ou seja, a condição lógica é verdadeira, a condição lógica do if, por isso mostrou. Vamos digitar agora um número ímpar. 3. Pulou. Então, deste modo, temos um if. Aqui para alguns detalhes. Por ser apenas uma linha, não necessitamos colocar o abre e fecha chaves. Se colocasse, não teria problema nenhum. Vai funcionar do mesmo jeito. Digite o número 10. É par. O abre e fecha chaves, ele é utilizado quando temos mais de uma linha. Se temos apenas uma linha de comando, não é necessário. Esse é um if simples. Vamos melhorar essa nossa rotina colocando um else. Ou seja, se a lógica é verdadeira e o número é par, informe que é par. Caso contrário, informe que ele é ímpar. Vamos salvar e executar. Para este caso agora, se digitarmos o número 6, ele é par. A lógica do if é verdadeira, por isso que executou o primeiro printf, ele é par, e não executou o segundo, e terminou a rotina. Vamos repetir e vamos digitar agora o número 9, ímpar. E apareceu, o número digitado é ímpar, ou seja, executou o else. A estrutura if permite trabalhar com a seguinte lógica. Se a condição lógica é verdadeira, execute o primeiro comando. Se não, else, executa o segundo. Da mesma forma, como temos para cada um apenas uma linha de comando, não necessitamos do abre e fecha chaves. Apenas para título de exemplo, se quisermos colocar aqui mais de uma linha, temos que colocar as chaves, correto? Deste modo, a primeira linha seria
printf, o número digitado é par. A segunda, poderíamos fazer uma verificação. Se x, se num, é maior que 12, por exemplo. Da mesma forma, informaríamos ao usuário. Aqui, ao digitar o número, verificamos se ele é par e verificamos se ele é maior que 12. Caso seja, informamos, o número é par e maior que 12. Temos aqui duas linhas. O primeiro printf e o if. São duas linhas a serem executadas por conta desse primeiro if. Por isso que precisamos do abre e fecha chaves. Veja que esse segundo printf, ele faz parte do segundo if. Por isso, para ele, como é uma linha só, não precisa do abre e fecha chaves. Vamos salvar e executar. Digite o número 20. O número é par e maior que 12. Vamos repetir. Digite um número 10. O número é par. Não informa que ele é maior que 12, porque não satisfez o segundo if. Podemos também utilizar vários ifs, várias comparações. Vamos fazer aqui um algoritmo para simular uma calculadora, com cálculo simples. Para tanto, precisamos de uma variável para conter o primeiro número, uma variável para conter o segundo número e uma variável caractere para conter o operador entre adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos informar ao usuário. Solicitamos ao usuário digite o primeiro número, o operador e o segundo número. Vamos ler e carregar nas variáveis num1, operador e número 2. E aí fazemos as verificações. E as verificações devem ser realizadas com o operador. Neste caso, se o operador for igual ao mais, atentos aqui para um detalhe. Neste momento estamos trabalhando com um caractere, por isso podemos fazer esse tipo de comparação, apenas com o igual. E é aspas simples, porque é um caractere único. Quando estivermos trabalhando com strings, é outro tipo de comparação. Iremos ver a seu tempo. Neste caso, vamos lá. Se operador igual a mais, informamos ao usuário o resultado. Aqui informamos ao usuário a soma. Todos os demais são iguais. Repetimos 4 vezes e mudamos. Se for subtração, se for multiplicação e se for divisão. Atentos aqui para um detalhe. O resultado de uma soma de dois números inteiros é um inteiro. O resultado da subtração é um inteiro. O resultado da multiplicação é um inteiro. Por isso, todos eles são percentual de. No caso da divisão, o resultado da divisão é um número real, um float. Por isso, colocamos o f, porque nós vamos apresentar um número float, um número real. Vamos ver o resultado. 2, espaço, mais espaço 3. A soma é 5. 8 menos 4. Ok. 4 vezes 5. Ok. 6 divididos por 4. Opa, resultado zerado.
Não fez a divisão? Vamos analisar aqui o fato. Na divisão, estamos fazendo o número 1 dividido pelo número 2. E estamos pedindo para imprimir float, só que as variáveis são do tipo inteira. Então vamos mudar a situação. Vamos criar uma variável float, x. E dentro do if, colocamos que o x recebe num 1 dividido por num 2. Então, primeiro carregamos a divisão numa variável float e vamos imprimir esta variável float, porque queremos com casas decimais. Vamos executar. Repetindo, 6 divididos por 4. Opa, agora só deu 1. 6 dividido por 4, 1 não é mais 0? Vamos analisar. Bom, o fato de nós estarmos carregando o resultado de uma divisão em uma variável float, porque x é float, não transforma o conteúdo em float. Veja que nós estamos dividindo duas variáveis inteiras, utilizando a barra. Neste caso, o resultado será a divisão inteira, porque a divisão é de números ou variáveis inteiras. Então, 6 divididos por 4, a parte inteira da divisão é o número 1. O resto é 2. 4 vezes 1, 4, para 6, 2. Então, a parte inteira da divisão é o número 1. Então, o que está sendo, neste momento, carregado em x é o número 1. E o que está sendo apresentado, mesmo que tenhamos solicitado float, para imprimir float, ele vai imprimir o número 1. 6 divididos por 4. Está lá. Só que com casas decimais. Como que fazemos, então, esta divisão? Se esse é um número inteiro, vamos forçar, o número int inteiro, vamos forçar ele a ser um número float. Desta forma, fazemos um chamado casting. Colocamos à frente do número o float. Estamos transformando o número inteiro em número real. Então, agora sim, estamos dividindo o número real por outro número real. Vamos então ver o resultado. Agora, 6 divididos por 4. Agora veio o correto. 1,5. 1,5. Utilizou as casas decimais. Então vejam, divisão de números ou variáveis inteiras com barra vai retornar a parte inteira da divisão. Quando for real, retorna com casas decimais. Só que tem muitas casas decimais. Vamos reduzir. Vamos dizer que queremos apenas 2 casas após a vírgula. Entre o percentual e o f, colocamos 0,2. Deste modo, estamos dizendo ao programa que queremos com apenas 2 casas decimais. 0,2. Vamos executar. 6/4. A divisão é 1,50. Perfeito. Ok? Bom, vamos também aqui observar outra coisa. Veja, o usuário vai digitar um operador. Se ele digitar um mais, que ele quer fazer uma soma, vai entrar neste if, no de menos, no de vezes e no de divisão. Por quê? Nós temos 4 ifs. Ele vai executar os 4 ifs. Ele vai verificar os 4 ifs, mas só vai executar o primeiro. Para podermos acelerar o processo, podemos utilizar o comando else da seguinte forma: se ele digitou mais, faça a soma. Se não, verifique se ele digitou o menos. Se não, verifique se ele digitou multiplicação. Se não, verifique se ele digitou a divisão. Deste modo, caso o usuário digite
o sinal de mais, desejando realizar uma soma, será verificado apenas o primeiro if. Os demais não serão verificados. Ele só vai verificar todos quando o usuário digitar uma divisão. E este foi um exemplo de como utilizarmos o if em uma calculadora simples e utilizando inclusive ifs alinhados. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.